Excelentíssimo Senhor Presidente da Federação Espírita Portuguesa, embora ausente fisicamente, o seu pensamento aqui está connosco, por motivo de doença, não pôde aqui estar. Senhor Álvaro Duarte, Presidente desta Escola de Beneficência e Caridade Espírita, caríssimos irmãos no ideal espírita, minhas senhoras e meus senhores, que Deus ilumine os nossos propósitos de o servir com humildade. E neste dia memorável, vamos dar lugar à música, com um tema melodioso que é a valsa de Brahms, Johann Brahms, interpretado por José Pedro Soares e Miguel Ângelo Oliveira, em violino, e André Luís Oliveira ao piano. Deliciemo-nos assim com esta melodia em forma de oração e prece a Deus. Vamos dar lugar à música.
todos vós, eu vos desejo sinceramente uma ótima tarde também. O palco está montado, o cenário também. Agora resta-nos os intérpretes. Há pouco alguém me perguntava como estás tu, emocionalmente. Menti, disse, bem, perfeitamente natural. Mas depois respondi suavemente, como é fácil de calcular, nestes momentos que antecedem a inauguração da nossa associação, evidentemente que estou feliz. Conhecem aquela máxima policial quando o agente apanha um suposto infrator de lei em flagrante? Tudo quanto possas usar ser-te-á voltado contra ti. Isto é, tudo quanto possa dizer, tudo será dado em teu próprio prejuízo. É suposto, é um convite a que esteja calado e cala. Ainda não comecei e tenho vontade de terminar. Digo sinceramente, porque me falta ar e depois, pessoalmente, não gosto de parecer ser aquilo que efetivamente não sou. Temos o Divaldo ao nosso lado, a quem nós agradecemos atempadamente o nos ter visitado, o ter homenageado, ou ter inaugurado a nossa, que é a vossa associação também. Para descomprimir um pouco, eu vou-vos contar uma pequena história. Estes dias, quando eu entrava num local público, alguém dizia para alguém, este também é. Claro que eu sou tantas coisas, fiquei preocupado, mas também é o que é. Depois percebi, bruxo. Perante esta situação, perante esta medalha tão generosa, este diploma gratificante, eu pensei, vou aproveitar esse rótulo para, numa ocasião tão especial como esta, consultar o meu globo mágico, e o globo me diz, porque não está variado, que eu devo estar calado e pouco a dizer. Paginado como está estes papéis, eu não sei se Divaldo Pereira Franco vai utilizar hoje a palavra, mas eu, para vosso sossego, eu vos digo que irei ser muito breve. Se me permitem, devo esclarecer-vos, sinceramente, quando os nossos amigos e companheiros da doutrina entenderam por bem ser eu a fazer a apresentação, eu fiquei de veras preocupado porque subir um degrau, e neste caso a nossa associação tem mais do que um, pode-vos parecer que estou bem, mas não estou muito bem. Mandei reforçar isto que me apoia, assim sinto-me bastante melhor. Eu escrevi meia dúzia de palavras porque entendi por bem não me estender, embora eu sinta que não estou a ser analisado nem julgado, seria um contrassenso de minha parte monopolizar um pouco este tempo que vamos ter disponíveis para nos ouvirmos uns aos outros, porque reconhecidamente tenho a certeza absoluta que ficaria pessimamente mal. A responsabilidade é minha das minhas palavras, não encomendei qualquer tipo de discurso, e nestas ocasiões há uma bonita e grande preocupação fazer estes discursos convincentes. Eu sou apologista, digo que tem que ser discursos concretos, com muita exatidade, com muita sinceridade. Que ninguém me peça para ser farsante, que não consigo ser. Costumo dizer também, com este rosto, se o rosto é o espelho da alma, eu digo que não tenho alma. Mas tenho palavra, tenho sentimentos
E eu sinto que este momento é um momento de grandeza, invejável até. Vamos tentar ser dignos e trabalhadores deste imóvel construído com tanta e tanta boa vontade. Nós aqui estamos. Escrevi, a responsabilidade é minha, não estou a ser testado como orador e muito menos como apresentador. Mas, entretanto, umas breves palavras. Hoje inauguramos oficialmente a nossa associação. Então compete-me como apresentador saudá-los, agradecer a vossa visita e dizer-vos que a nossa associação será a vossa associação quando assim o entenderdes. Agradecer a todos quanto colaboraram e bem na edificação deste imóvel. A todos os trabalhadores incansáveis que, mesmo remunerados, apercebendo-se da sua importância num esforço redobrado, tão briosamente souberam impor o seu cunho de nobreza. Tivemos ao nosso dispor pessoas dignas e merecedoras do nosso reconhecimento. Para eles, o nosso mais sério muito obrigado. Agora, no futuro, será para muitos um recanto de estudo e de aproveitamento. Para outros, desejamos que não, o subterfúgio para as suas lamentações, pensando que ao depositar neste albergue sem dono, passa a expressão, as suas emoções e a sua inércia, acreditando que mãos invisíveis e olhares atentos nos substituem, quando o dever e a vida é de cada um. É minimamente precipitado e até desconcertante. É interessante vivermos no tempo porque este é efetivamente o nosso melhor conselheiro. Paremos nele um pouco, auscultemos a razão e chegaremos à conclusão que valemos muito, tanto ou ainda mais que aquilo que julga ser o que não é, e muitas vezes nem o que parece ser é. Apreciemos as virtudes, honremos também os defeitos como escola, porque a virtude está no esforço de cada um. Valorizemos-nos mesmo quando as perspectivas são sombrias, porque no degrau seguinte poderá estar a glória que nos encontrará e nos dirá que somos filhos iguais e alguém. A nossa doutrina, como catequese que é, nos responderá sempre, desde que realisticamente saibamos ser crescidos e sempre prontos a crescer, aprendendo para logo mais ensinar. Eu ia dizer 5 segundos, mas iria exagerar, é mais do que 5 segundos. Quanto às nossas instalações, caríssimos amigos, eu recebi alguns elogios particularmente. Quero dizer-vos que não sou obreiro deste edifício, eu fui mais um. Juntando as minhas mãos o meu empenho ao empenho de todos nós. Somos de facto uma associação espírita, nós nos assumimos como isso, e prioritariamente tivemos o cuidado de colocar na fachada da nossa associação Escola de Beneficência e Caridade Espírita. É a escola. Beneficência, se nós formos dignos e instrumentos, será com certeza da caridade e da espírita. Ainda somos pseudos espíritas. Costumo dizer, quando alguém ouve alguém dizer eu sou espírita, não é suposto, mas verdadeiro, ser espírita é ser o verdadeiro cristão, é ser o melhor homem do mundo. Ou dos melhores. Quanto às nossas instalações, estes dias numa conversa amena com o nosso Américo, ele não se importa que eu sinta o nome dele, via telefone dizia-me ele, Sr. Aldo, você não acha que estamos a exagerar mais no investimento daquela associação? Você não se preocupa a fachada? Então a doutrina, o mestre nos ensina a sermos humildes? Pois é, eu não sei ser humilde. Se eu tiver condições, invisto no melhor. Porque o bem para ser é importante o selo aqui dentro. Porque é cativante, é fascinante ter as condições. A doutrina espírita é uma doutrina, efetivamente, de muita alegria. Então há que criar condições para receber com dignamente todos os visitantes. O Américo calou-se por momentos e eu disse, imagino que é agora. Os tempos pré-históricos já passaram. O estudo se renova, os tempos são outros. Imagine, Sr. Américo, se voltássemos um tempo atrás, há 2000 anos,
e convidássemos de Divaldo Pereira Franco para vir inaugurar a nossa associação e ele tivesse que vir de barco a remos. Não seria possível. A associação está cá, é a vossa associação também, podeis dispor dela quando muito bem entenderes. Nós apenas somos portadores de uma ou mais que uma chave. Bem-vindos então à nossa associação. Tenho a certeza absoluta que os momentos que se vão seguir vão ser momentos novos. Se destacará com certeza o nosso grande companheiro. Quem é Divaldo Pereira Franco? Pessoa simples, profundamente culta. É uma figura de destaque a nível mundial no meio espírita e fora dele. A sua cultura, o seu saber, bem como a sua mediunidade, são cartões de visita que lhe granjearam respeito e credibilidade. Cerca de 8.600 conferências já efetuadas, 52 países visitados nos 5 continentes e mais de 1.100 entrevistas de rádio e TV envolvendo mais de 450 emissoras, fazem de Divaldo Franco uma pessoa muito respeitada, mesmo pelos céticos, que se curvam perante a cultura deste homem invulgar. Mais de 40 anos ao serviço do próximo, dedicado aos meninos da rua, no Brasil, fizeram dele um foco de atenção, mesmo por parte dos céticos. De origem humilde, aos 20 anos fundou a Mansão do Caminho, enorme obra assistencial na Bahia, Salvador, Brasil, onde já passaram mais de 40 mil meninos da rua, que ali encontraram a orientação para um futuro digno. Tem mais de 120 livros psicografados, cuja receita revertem integralmente para a obra assistencial, sendo uma das fontes de receita que mantêm essa mesma obra. Conferencista de renome mundial, é doutor honoris causa pela Faculdade e Governo de Montreal e Província do Quebec, Canadá. Já palestrou por 3 vezes na ONU, bem como na Sorbonne, entre outros lugares de destaque. Anualmente vem a Portugal a convite da Federação Espírita Portuguesa para a realização de conferências e seminários, sempre muito participados. Hoje dá-nos a honra de ilustrar a inauguração desta nossa sede da Escola de Beneficência. Completando o currículo do Divaldo Pereira Franco, fizeram chegar até mim este ilustrado que foi apresentado estes dias no Algarve. Gostaria de satisfazer a minha curiosidade. Que espécie de homem é Divaldo? Gostaria que me respondesse, e a todos nós. Nos diz o seguinte: o seu currículo é espantoso, revelando um educador com mais de 600 filhos e 200 netos, e que atende atualmente 3.000 crianças carentes por dia. Eu estou em casa todos os dias, só tenho 3 filhos. Divaldo, a palavra é sua. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos do ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Narra a história da filosofia que o célebre orador ateniense Licurgo foi convidado oportunamente para proferir uma conferência
a respeito de educação. Atenas, naquela oportunidade, era considerada a cidade mais culta do mundo, e Licurgo, o seu mais extraordinário orador. Ante o tema que lhe foi proposto, o eminente esteta, para a surpresa geral, pediu 6 meses de prazo a fim de preparar a conferência. Naturalmente, aqueles que o admiravam foram tomados de uma grande surpresa. Não era crível que um orador brilhante, o extraordinário empolgador das massas, para abordar uma questão de relativa importância, necessitasse de 6 meses para então preparar o discurso. Não havendo, porém, outra alternativa, foi-lhe concedido o prazo. E chegada a oportunidade do Areópago, o verdadeiro santuário da sabedoria, Licurgo apresentou-se diante da multidão, acompanhado de 4 escravos. Cada um deles trazia uma jaula, 2 traziam pequeninas jaulas, dentro das quais estavam, respectivamente, uma pequena lebre em cada uma delas. E 2 outros faziam-se conduzir de 2 jaulas maiores, e dentro delas 2 ferozes mastins. Licurgo pediu que se acercassem da plataforma, e diante da multidão abriu a primeira jaula, e saiu a correr uma pequena lebre. Acercou-se da jaula maior e abriu-lhe a porta por onde saiu um cão feroz. Diante da expectação dos presentes, aquele cão despedaçou a pequenina lebre, gerando um natural constrangimento. Licurgo pediu aos escravos que retirassem os despojos do animal e recolhessem a pequena fera, ato contínuo, sem que a multidão se houvesse recuperado do impacto desagradável. Ele mandou abrir a segunda jaula, e dali saiu a segunda lebre, assustada e veloz. E ele mandou também que se abrisse a segunda jaula maior, de onde saiu um terrível cão. Mas, para surpresa geral, o cão acercou-se da lebre e começou a brincar com ela. Deitou-se no chão, deu-lhe pequenas patadas, e a lebre zombeteira procurou um agasalho no seu seio. E ali ficaram a brincar, diante agora da multidão estarrecida, que não podia entender o que se passava. Licurgo mandou que retirassem os 2 animais e proferiu a segunda mensagem de oratória. Senhores, é certo que estamos diante de 2 cenas opostas. A única diferença entre esses animais é muito pequena. As 2 lebres nasceram dos mesmos pais. Ministrei-lhes a mesma educação, dei-lhes o mesmo alimento, condicionei-as pelos mesmos hábitos, mas aos 2 cães eu apliquei uma técnica diferente. O primeiro, deixei-o selvagem, predominando nele o instinto, mas ao segundo eu eduquei. Disciplinei o instinto, domei a agressividade, e por isso ele reagiu de maneira pacífica. Se desejarmos uma sociedade digna, se desejarmos um mundo melhor, a técnica que deveremos desenvolver é a da educação.
está encerrada a minha conferência. Disse o grande orador. Nem era necessário dizer mais nada, porquanto educar é criar hábitos. E aqueles que não têm bons, têm maus hábitos. A tarefa da educação, essencialmente, é disciplinar os hábitos negativos, corrigir a natureza animal e permitir que prevaleçam as manifestações ético-morais. Que ali esteja presente, como ensinou Allan Kardec, a realidade do ser espiritual, que deve predominar sobre a natureza animal. Fazendo uma análise a respeito da educação, Allan Kardec, pedagogo, o emérito discípulo de Pestalozzi, havia estabelecido em O Livro dos Espíritos, a obra máxima, basilar da doutrina espírita, que a educação é o veículo pelo qual se pode construir um mundo melhor. Mas não apenas a educação formal, a educação convencional, a educação do currículo escolar, mas sim a educação moral. Aquela que penetra na intimidade do homem e que lhe altera o comportamento intelectual, que trabalha as disposições morais e que o predispõe para uma realidade de natureza espiritual. Enquanto falava o nosso diretor a respeito desta escola de beneficência e de caridade, recordávamos-nos de Licurgo, mas colocávamos acima do célebre orador ateniense o extraordinário mestre Allan Kardec, por sua vez, discípulo de Jesus, o mestre por excelência. Aliás, a única homenagem que Jesus aceitou, o único destaque, ele o referiu em um diálogo memorável que manteve com um jovem na Palestina, quando o rapaz entusiasmado acercou-se-lhe e falou-lhe jovialmente: bom mestre, que deverei fazer para entrar no reino dos céus? E a sua resposta inicia-se com uma advertência e uma orientação: a ninguém chameis de bom, porque bom somente é o Pai que está nos céus. Mas a mim chamai de mestre, porque mestre eu o sou. Em realidade, Jesus é o mestre por excelência da humanidade, porque não apenas lecionou na escola da natureza a maneira como pode o indivíduo ser feliz, mas, sobretudo, viveu a experiência da educação. Todas as suas palavras estão confirmadas pelos seus atos. A sua conduta moral é excelente. O seu caráter espiritual é ímpar. E a sua mensagem é transparente porque fixada na verdade. Quando Allan Kardec vai estudar na cidade de Yverdun, na Suíça, com o emérito mestre que foi João Pestalozzi, encontrou neste homem extraordinário o verdadeiro formador da mentalidade do futuro. Porque até a época de Pestalozzi, a educação era chamada catedrálica, aquela ministrada pela religião ancestral. E asseverava-se essencialmente que a criança é um adulto em miniatura e que a melhor maneira de ensinar-se à criança é fazendo o conhecimento entrar-lhe através do sangue que lhe sai. Era a educação selvagem, primitiva, grotesca, punitiva,
em que se acreditava que era necessário punir a ignorância, já que se cria que a criança era um adulto ainda na forma pequenina. Pestalozzi, que amava a vida infantil, estabeleceu que a criança não é um adulto, é um ser em formação. E se pode dizer que Pestalozzi se tornaria o admirável psicólogo infantil, porque descobriu que a cerebração humana passa por diferentes estágios. E no estágio da infância, a cerebração adquire a maleabilidade para fixar a aprendizagem. É por esta razão que, dentre os animais, o ser humano tem a infância mais larga, porque tudo aquilo que aprende no período infanto-juvenil assinala-lhe a existência de forma tão profunda que nunca mais aquela aprendizagem desaparece. Pode modificá-la, pode alterar-lhe o conteúdo, mas ela permanece de maneira decisória do comportamento do ser. E Allan Kardec, que tinha a grande tarefa de educar a humanidade do futuro, foi transferido da cidade de Lyon, em França, para Yverdun, na Suíça, a fim de beber na água dos traudes deste homem generoso e sábio a metodologia da educação, tornando-se mestre, pedagogo que foi e que levou o método pestalozziano à França, iniciando um novo período cultural. Quando mais tarde ele tem a oportunidade de apresentar a doutrina espírita na memorável manhã de 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, na livraria d'Anty, estamos diante de um educador que irá plasmar para a humanidade uma nova pedagogia. E a ciência espírita ressalta de um pequeno livro que se transformará o marco histórico de uma nova era. Até o nome dessa obra é especial. Ele dá-lhe o nome de O Livro dos Espíritos, que contém, segundo as suas palavras, o ensinamento dos espíritos, com a tarefa ímpar de criar uma mentalidade saudável, na qual o Espírito do Cristo esteja presente, delineando a trajetória existencial do ser, para que o homem, por fim, se liberte do primarismo e adquira a sua plenitude. A ciência espírita chegava à Terra sem alarde, para que nos possamos situar convenientemente. No ano de 1850, Napoleão III havia prometido a República e apresentava-se na sua condição de sobrinho neto de Napoleão Bonaparte, como a grande esperança dos idealistas democráticos franceses. Mas logo depois, ele resolveu dar um golpe de Estado e restabeleceu a monarquia, casado com Eugênia, da Casa de Espanha. Os dois passaram a governar a França, repetindo o apogeu da decadência dos Bourbons, que a Revolução de 89 desapiara do poder. Também chamado Carbonaro, o Napoleão Pequeno, ele vivia intrigado com fenômenos especiais que observava. Considerado prestidigitador e um homem de razoáveis recursos na área da prestidigitação, no ano de 1852, ele convidou ao Palácio das Tulherias uma personagem que então abalava a Europa, graças às peculiaridades de que era instrumento. Um jovem escocês de menos de 20 anos de idade,
chamado Daniel Danglas-Home. Daniel Danglas-Home havia ficado na orfandade aos 8 anos. Um parente da América, seu tio, mandou buscá-lo na Inglaterra. E quando o menino chegou, realizou fenômenos perturbadores. Foi mandado de volta a Londres. E ali mesmo em Londres, no trabalho modesto a que se entregava, havia nele algo muito especial. Os objetos se deslocavam no ar. As garrafas caíam das prateleiras e arrebentavam-se. As porcelanas e as louças sem contato humano voavam. E Daniel Danglas-Home foi acusado de embuste, de farsa, e foi devolvido outra vez aos Estados Unidos. A partir dos 16 anos, Daniel deu-se conta que era portador de uma estranha força. E retornando à Europa, sob controle de cientistas, demonstrou que possuía uma emanação psíquica capaz de mover objetos. Àquela época, a França estava sacudida pela fenomenologia das mesas girantes. E Daniel Danglas-Home foi convidado particularmente pelo imperador para que realizasse sessões em plena corte. E ali, diante da imperatriz Eugênia e de famosos convidados da corte francesa, entre os quais o príncipe e a princesa de Metternich, da Áustria, ele responsável pela santa e tríplice aliança, Daniel fez que as mesas corressem, que as cortinas se abrissem, que as lâmpadas se apagassem, e chegou a realizar fenômenos tão soberbos e extraordinários que o imperador Napoleão III curvou-se ante a peculiaridade desse jovem escocês. Naquela oportunidade, Daniel disse: os espíritos hoje estão muito felizes. As condições são-nos inteiramente favoráveis. Havia imensa mesa de jacarandá, que pesava 80 quilos, coberta por uma tapeçaria de 200 anos, tendo sobre o tampo superior 2 imensos castiçais de 5 braços em prata, com velas que flamejavam. Daniel olhou para a mesa, e estando o trono do imperador ao lado, a mesa ergueu-se sem contato humano, e realizou uma coisa sui generis. Pareceu curvar-se como se fizesse uma reverência. As pernas posteriores ergueram-se, as 2 da frente dobraram-se, e a mesa pareceu estar homenageando o imperador para a surpresa geral. No entanto, o encantamento do fenômeno é que os 2 imensos castiçais que estavam sobre ela, como seria de esperar-se, não escorregaram, já que ela estava inclinada. Mas havia um detalhe ainda mais surpreendente. As velas que permaneciam acesas, pela lei da gravidade, a chama deveria ficar na posição vertical. À medida que a mesa se dobrava, a chama a acompanhava, quebrando a lei da gravitação. E a toalha, que seria de permanecer na posição vertical, como se fosse uma lâmina metálica, também acompanhava o movimento da mesa. O imperador não pôde sopitar a curiosidade. Estava diante de algo absurdo, sobrenatural, impossível, que violentava as leis do conhecimento. Perguntou a Daniel, muito pálido, o que se passava. E a cadeira de Daniel, a 12 metros de distância, foi atirada para estar bem próxima do imperador, enquanto ele, cadaverizado, o olhar estático, dizia: os espíritos estão felizes. A mesa voltou ao lugar,
E o imperador percebeu que havia algo sob a peça de tapeçaria. Acreditando tratar-se de uma fraude, correu, sacou do seu punhal dourado e rasgou a peça preciosa, para encontrar embaixo coisa nenhuma. Então Daniel pediu à imperatriz Eugênia para que colocasse a mão sob a mesa, porque ela ia apertar a mão de uma pessoa muito querida. A imperatriz, algo nervosa, colocou a mão sobre o tampo da mesa e deu um grito. E pediu ao imperador para que segurasse também. E agora, emocionado até as lágrimas, o imperador acompanhou a esposa e não teve dúvida em dizer aos espectadores: estou apertando a mão do meu sogro. E perguntaram-lhe: e como sabe? Já que não a vê. Ora, o meu sogro havia perdido o dedo polegar da mão direita numa batalha, e a mão que eu estou apertando tem apenas 4 dedos, menos o polegar, na sua face direita. Nessa noite memorável, Daniel pediu que ele trouxesse uma concertina, e porque não havia em palácio, o imperador mandou despertar o músico que tinha uma casa de instrumentos próxima. E quando chegou a concertina, a pequenina harmônica, Daniel pediu à imperatriz para que erguesse os braços e colocasse sobre a cabeça o instrumento. E logo depois pediu que transferisse para a princesa de Metternich. E mãos poderosas começaram a tocar. A sessão memorável demorou por 2 horas. E ao terminar, o imperador perguntou de que se tratava. E Daniel disse simplesmente: são os espíritos. A morte foi devorada pela vida, e eles vêm ter conosco para demonstrar a sobrevivência da alma. No ano de 1858, 6 anos depois, adentrava-se pelo Palácio das Tulherias o eminente professor Rivaio, a convite do imperador, que desejava saber de que se tratavam aqueles fenômenos, já que o professor Rivaio, Allan Kardec, havia apresentado meses antes a obra básica da nova ciência, a obra sobre o Espiritismo. E Allan Kardec explicou ao imperador o que eram os espíritos, ou de que se tratava esta ciência de observação. Respeitosamente acolhido, foi convidado a voltar diversas vezes e a explicar ao imperador dos franceses, que se instalava em Paris naquele momento, a era nova da humanidade, na qual uma ciência exata, capaz de competir com as chamadas ciências acadêmicas e convencionais, vinha dizer à criatura humana que a vida tem sentido, que o ser humano não é apenas a celebração, que o indivíduo não é a matéria é constituída por uma aglutinação molecular vítima da energia, na qual o espírito deambula, adquirindo experiências, educando-se e crescendo na direção da sua plenitude. A chegada, portanto, do Espiritismo, na sua condição de ciência, dava-se para explicar um sem número de fenômenos que havia acontecido na história. Qualquer um de nós cristãos, ou qualquer um daqueles muçulmanos, ou qualquer um deles pertencentes ao judaísmo, sabemos que no último período da Babilônia, no fervoroso banquete de Baltazar, inesperadamente na festa, apareceu uma mão que começou a escrever na parede 3 palavras proféticas. E mandado buscar na masmorra um profeta que estava encarcerado, Daniel interpretou para o rei Baltazar
que aqueles eram os 3 últimos dias do Império Assírio-Babilônio, Meneteselfarem. A história conta momentos extraordinários, quando 3 jovens hebreus foram atirados em uma fornalha ardente, não se consumiram pelas labaredas. Mas também a história da Bíblia fala a respeito de Samuel, que foi buscado no além-túmulo pelo rei Saul, que estando em guerra contra os filisteus, resolveu por visitar a pitonisa, a médium do Vale do Endor. E ao chegar à furna onde vivia a paranormal, ele, disfarçado, pediu-lhe para que trouxesse das sombras da morte o último dos juízes hebreus, o incomparável Samuel. E aquela mulher, vendo esse homem, algo de camponês e de pastor, disse-lhe: é impossível, porque o rei Saul condenou a todos aqueles que entrassem em contato com as almas dos mortos. Mas que vejo, vós sois o rei que estáis disfarçado. E ele disse: se eu proibi que se evocassem os mortos, eu suspendo a minha proibição e desejo falar com a alma de Samuel. A pitonisa, a médium, sentou-se, mergulhou num transe profundo, e do silêncio da noite que se fazia na furna, o ser Samuel apareceu e perguntou, reprochando-lhe a conduta ao rei Saul: por que me perturbas? Que desejas comigo? E o rei lhe falou da problemática da guerra, e ouviu do Espírito a seguinte advertência: vai, transforma as armas bélicas em instrumentos da lavoura, pois que, se o não fizeres, dentro de 3 dias tua família, teus servos, teus exércitos estareis punidos e escravizados. E porque o rei não atendesse à determinação do Espírito, perdeu a guerra, foi levado em cativeiro a ferros, a família real foi destroçada, seus exércitos vencidos e seus servos esmagados pelas forças adversárias. Mas quem não se recordará de uma tarde romanesca, feita de perfume e de beleza na cidade de Nazaré, quando o ser angélico aparece a uma jovem de peregrina beleza, ele diz em tom musical: Ave Maria, o Senhor deseja fazer de ti a elegida da sua misericórdia, para que te transformes naquela que receberá o seu filho, o Rabi, o Messias, nos seus braços. E a doce Miriam de Nazaré, tocada pela presença angélica, sem fazer qualquer interrogação, dobra-se e diz emocionada que se faça na serva, segundo a vontade do seu Senhor. E através dela, da memorável noite de Natal, em uma gruta, virá ter conosco o Rei Solar, que mergulha na indumentária carnal para iniciar uma nova era. Ernesto Renan, o célebre imortal da Academia Francesa de Letras, depois de mergulhar o seu pensamento sepsista, a sua alma devorada pela ciência do livre pensamento, da história de Jesus, escreverá um dos livros mais tocantes a respeito dele. E terá a oportunidade de dizer: Jesus foi o ser mais extraordinário que jamais esteve na terra. Todas as criaturas couberam na história, menos ele. Ele foi tão grande que o seu berço dividiu a humanidade em 2 épocas, antes
e depois dele. Coube a Allan Kardec explicar essa fenomenologia que tem sido a alma da humanidade. Se nós avançarmos depois do berço de Jesus, durante os séculos 2,5 a 4,5, do chamado período da escola neoplatônica de Alexandria, ou se formos até o século XII, quando floresce na terra a alma canora de Francesco Bernardone, o pobrezinho de Assis, aquele que conversava com a irmã Água, com os irmãos pássaros, com os irmãos peixes, aquele que elegeu a lua sua irmã e pôde beijar os lábios deformados de um leproso, na imensa estrada que vai de Assis a Santa Maria Maior. Os fenômenos de que ele foi instrumento, os estigmas que se lhe rasgaram na carne em fervorosa vinculação com Jesus. Ou a alma extraordinária de Teresa, a mística da cidade espanhola de Ávila, ou de João da Cruz, ou de Pedro da Alcântara. Esses fenômenos extraordinários que eram considerados miraculosos, beatificadores, irão encontrar na ciência espírita, a partir de Allan Kardec, a explicação de que nós somos pessoas dotadas de um sexto sentido, de uma faculdade peregrina que nos pode arrancar da brutalidade da vida sensorial e abrir um canal de sintonia com Deus. Faculdade essa a que Allan Kardec deu o nome de mediunidade, a faculdade que propicia alguém estar no meio entre dois extremos, para que se manifeste a vida abundante. Essa ciência, o Espiritismo, veio demitizar as doutrinas do fanatismo, do miraculoso, do sobrenatural e do fantástico, demonstrando que vivemos em um universo de fenômenos naturais, alguns deles paranormais, outros inusitados e inabituais, porém perfeitamente normais. Uma ciência de laboratório que se pode medir, que se pode experimentar, cujos fenômenos se podem repetir, não como no laboratório de química. Toda vez que no laboratório de química unirmos uma a outra substância, teremos naturalmente um composto que se repetirá indefinidamente. A única sutileza entre a ciência acadêmica e a do Espiritismo é que os elementos com os quais o Espiritismo trabalha não são elementos que se submetam aos nossos caprichos, são as almas das criaturas que viveram na Terra. E por isso mesmo a fenomenologia não é daqui para lá, senão de lá para cá, porque são eles os agentes dos fenômenos. Mas sempre esses fenômenos se repetem, desde quando a honestidade dos pesquisadores tenha um caráter primacial, como aconteceu na segunda metade do século XIX com os cientistas de então, e acontece hoje com cientistas que estejam interessados realmente em manter contato com o mundo transcendental para definirem os rumos das suas vidas. O Espiritismo, pois, é ciência, porque possui paradigmas, porque tem a estrutura e alicerces semelhantes às das ciências acadêmicas, mas tem um aspecto muito mais amplo do que a ciência. Allan Kardec estabeleceu que o Espiritismo caminha ao lado da ciência e aceita tudo quanto a ciência confirma, porém não se detém onde a ciência para, vai mais além,
porque a ciência estuda os efeitos e o espiritismo remonta às causas. Se, por exemplo, eu peço a um cientista para que me examine esse aparelho, ele estará estudando a estrutura disso, que é o efeito de uma ação. No espiritismo, as entidades venerandas nos vêm falar da energia, da causalidade que montou este efeito. Vem explicar a origem da nossa vida, vem estabelecer os parâmetros daquilo que somos, vem dizer-nos para onde vamos, mas vem sobretudo explicar por que estamos aqui. E nessas três colocações filosóficas, o Espiritismo dá-nos uma filosofia de comportamento, porque nos ensina que é necessário termos uma conduta otimista para encontrarmos a plenitude. Estabelece que ninguém pode viver sem ter um diâmetro e um parâmetro filosófico. Mesmo a pessoa que diz, eu não tenho filosofia nenhuma, isto é a sua filosofia. E se a pessoa diz, pois bem, mas eu sou ignorante, é o ignorante filósofo, ou o filósofo ignorante. A filosofia do Espiritismo é ética, é uma filosofia enriquecedora, é uma filosofia baseada na ciência da lógica. Da mesma maneira que a lógica estatui uma linha de comportamento para a ciência. E a ciência somente tem caráter acadêmico quando tem uma estrutura de lógica. A química, sempre que misturarmos oxigênio com hidrogênio, em porções correspondentes teremos água. Se misturarmos oxigênio, hidrogênio e outra substância, H2SO4, teremos ácido sulfúrico. Toda vez que o repitamos é lógico, porque essas porções mantêm um corpo composto. O Espiritismo diz que toda vez que nós entramos em sintonia com Deus, mantemos o contato paranormal. Toda vez que nos elevamos numa prece, abrimos um canal de comunicação. Toda vez que nos dispomos ao bem, o bem nos enriquece de paz. Toda vez que perdoamos a alguém, isso nos faz muito bem. Toda vez que entendemos a fragilidade de outrem, isso robustece o nosso caráter. É uma conduta filosófica, é uma conduta que nos explica a diferença que existe entre mim e outra pessoa, e se apoia em um momento na psicologia, no outro momento na antropologia, no outro momento na sociologia, porque eu sou diferente de Antônio José da Silva, porque eu tive o meio social que me educou, eu tive fatores mesológicos que contribuíram para tornar-me uma pessoa educada, disciplinada, portadora de etiqueta, portadora de um bom sentido da vida. Mas porque eu e meu irmão somos tão diferentes, a hereditariedade não tem caráter para me explicar, mas a psicologia sim. Vai dizer que embora hajamos nascido na mesma família genética, ele é um espírito novo, eu sou um espírito velho. Eu tenho mais elevado nível de consciência do que ele, que tem uma consciência primária. Mas do ponto de vista sociológico, irá dizer que nós somos resultados do meio, mas também irá dizer-nos que o meio é resultado dos nossos atos. O Espiritismo, para explicar a razão de ser da vida, apela para a reencarnação e vai buscar nessa velha doutrina dos Vedas, nessa antiga doutrina de Sócrates e Platão, a explicação dos vários nascimentos, nascimentos corporais, porque o espírito é eterno, entra no corpo e sai do corpo, da mesma forma que o corpo veste e despe uma roupa, permanecendo com as suas características
e naturalmente melhorando-se pela maneira como conduz o trato com a sua existência física. Assim também o espírito, pela forma como se conduz na matéria, torna-se mais sutil, mais elevado, mais instruído ou mais grosseiro. Se toma comportamentos alienados, se assimila condutas perturbadoras, se mantém atos que o desequilibram, adquirindo efeitos que o prejudicam e que vulgar e indevidamente são denominados como karma. O karma, na visão espírita, não é a fatalidade do que vai acontecer, como entre os indianos. Se alguém está na miséria, deve sofrer, para queimar o karma, para pagar o mal que fez. É certo que ele está com os efeitos, mas a doutrina espírita tem uma terceira colocação. É a religião. É a religião do Evangelho de Jesus. É a religião do amor cósmico. E esta religião do amor cósmico leva-nos a ajudar aquele que sofre, não para diminuir-lhe o karma, mas para dar-lhe forças a fim de que ele se liberte do karma. E não foi por outra razão que Allan Kardec estatuiu que fora da caridade não há salvação. Em um memorável discurso do ano de 1868 em Lyon, ele diria aos operários franceses, do ponto de vista filosófico, o espiritismo é uma religião, não é, porém, uma religião formal, porque não tem culto, não tem imagens, não tem referenciais de ordem material, não tem sacerdócio organizado, não tem cerimoniais. É a religião que religa a criatura ao Criador. E mais tarde, falando sobre a mediunidade, Allan Kardec volta à questão dizendo: a mediunidade deve ser exercida religiosamente, cristamente, isto é, gratuitamente, dando-se de graça. O que de graça se recebe, porque é a faculdade que nos possibilita o intercâmbio do amor. O Espiritismo, pois, apresenta-se desde aquele memorável 18 de abril de 1857, há 140 anos e 9 dias, como sendo a ciência que investiga, a filosofia que explica e a religião que consola. E é fascinante notar que o Espiritismo é a única doutrina à qual Jesus deu nome. Se nós lermos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ouvi-lo-emos responder aos discípulos, quando estes lhe pedem para que ele não se vá, a fim de que não fiquem órfãos. E ele diz ipsis verbis: eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, o Paracleto, o advogado, o Consolador, que vos virá repetir as minhas lições, que vos dirá coisas novas que ainda não podeis suportar, e que ficará convosco até a consumação dos erros. Ele chamou o Espiritismo de o Consolador. Foi ele quem o denominou, porque a humanidade, a partir daquele momento, interpretou mal as suas palavras, particularmente depois do dia 13 de junho do ano 313 em Milão, quando o imperador Constantino, vitorioso sobre o adversário na ponte Milvia, atribuiu a sua vitória à interferência do cristianismo e tornou a doutrina cristã uma religião do Estado, matando o pensamento cristão. Porque a doutrina cristã é a política. O pensamento de Jesus está acima dos interesses partidários, está acima das greis, das raças, dos privilégios. É a doutrina de libertação de consciências. Mas como Constantino a impôs,
como a religião do Estado. Ela começou a fenecer, porque passou de uma doutrina de perseguidos para uma doutrina de perseguidores. Quem não se recorda, ainda mais nós, portugueses, brasileiros, das aberrações inquisitoriais? Quem se não recorda na Península Ibérica das disposições asselvajadas da Inquisição? Quem se não recorda em França, que segundo seus historiadores, em um ano, a Inquisição francesa matou mais do que as tropas de Xerxes e as lutas do desfiladeiro do Peloponeso entre persas e gregos, em nome daquele que veio para dar a sua vida e não para a tomar. Foi graças a esse declínio da fé, quando a religião se tornou formal, quando a religião se tornou social, e não é necessário ter um grande conhecimento de história. Os americanos, aos quais respeitamos, cristãos, atiraram sobre Hiroshima e Nagasaki as bombas de fissão nuclear e em 1 milésimo de segundo assassinaram 400 mil pessoas, algumas das quais ainda continuam morrendo até hoje, graças aos efeitos da irradiação atômica. Mas a Alemanha Católica deflagrou também a Segunda Guerra Mundial. Os países religiosos da Europa abriram a grande chaga da Primeira Guerra Mundial, que foi considerada historicamente a pior guerra da humanidade, a mais cruel, a mais suja, como se guerra nenhuma fosse limpa ou se tomasse banho. Se nós olharmos o Sudeste Asiático, a guerra ali, graças aos efeitos de substâncias químicas que eram atiradas sobre as florestas para poder matar os adversários, produzindo os efeitos cruéis que por pouco não tornaram o continente asiático um grande deserto. Onde está a presença de Jesus? Eu ainda me recordo que os exércitos, quando iam para o campo de batalha, as chamadas autoridades eclesiásticas, sem nenhuma crítica de minha parte, uma análise histórica, abençoavam estes canhões para matar, abençoavam estas espadas, estes rifles, enquanto do outro lado, outras autoridades também abençoavam as suas armas para matar. Que tem Jesus com pátrias que se tornam beligerantes e adversárias entre si. Ele que é o mestre de todos nós. No Brasil, durante a Revolução Paulista do ano de 1930, quando os brasileiros do Sul e do Norte começaram a guerrear-se por paixões políticas e se matavam vergonhosamente, apareceu uma figura que impactou a nação. Apareciam as duas tropas ali a disputarem um palmo de terra, e alguém teve a ideia de colocar a figura de Jesus dizendo as seguintes palavras: e eu que vos pedi para que vos amasseis uns aos outros, e vós vos armais uns contra os outros. O amai transformou-se no armai-vos. Então, quando a humanidade se esqueceu dos seus direitos, de irmãos, criaturas que somos umas das outras, veio o Consolador. E o Consolador veio nos dizer que a nossa meta na terra é amar, que o nosso dever é servir, que a nossa jornada é transitória, que a vida prossegue, mas que nós não nascemos no momento da concepção. Nós somos velhos espíritos em jornadas reencarnatórias, experiência a experiência. E esses espíritos trouxeram a religião cósmica do amor, para que nos convençamos
de que o bem tem predominância sobre o mal. Da mesma forma que a luz devora a treva com um beijo de claridade. E que somente permanece o amor quando todas as coisas desfalecem. Eu me recordo da Segunda Guerra Mundial, narrado por um dos grandes e notáveis psicólogos deste século, também chamado o pai da psicologia humanista. Ele estava no campo de concentração em Nuremberg, na Alemanha. Era jovem, era psicólogo, mas era judeu. Detestado, a guerra já estava nos estertores quando chegou uma notícia de que o diretor do campo queria mandar os homens e mulheres mais saudáveis para outro campo de concentração, onde eles teriam oportunidade de libertarem-se. E ele foi convidado. Ele teve o seu salvo-conduto e correu para a estação ferroviária que ficava dentro do trem. Foram chegando aqueles que iam para a liberdade. No momento em que ele entrava no vagão, um homem de idade correu e segurou e pediu-lhe em lágrimas: dê-me o seu lugar. Você é jovem, você vai viver, mas eu sou velho. Eu vou morrer já. Se me não matarem aqui, a idade matar-me-á. A guerra está acabando. E eu desejo ter a oportunidade de ser libertado. Dê-me o seu lugar. Aquele homem olhou para esse ancião. Ele não era cristão, mas ele se lembrou de Jesus. Ele recordava-se que havia lido uma frase: e aquele que der a sua pela minha vida, eu lhe darei o galardão. Ele meditou um pouco e disse: pois não, pode entrar no meu lugar. O idoso entrou, o trem partiu e ele ficou algo angustiado na plataforma. O idoso acenou-lhe a Deus quando o vagão se ia. E ele ficou a perguntar-se: terei feito bem? Eu também mereço viver. Eu dei o meu lugar. Eu dei a minha vida. Será que ele vai reconhecer isso? No dia seguinte, chegou ao campo de Nuremberg a notícia de que aquele trem foi diretamente para Dachau, um dos piores campos, e todos saltaram diretamente nas câmaras de gás e foram levados aos fornos crematórios. E ele viveu porque deu o seu lugar. Ele cedeu o seu lugar e por isso ele ganhou a vida. Escreverá então na sua psicologia humanista que havia no seu campo um jovem judeu que era odiado pelo chefe. Havia uma animosidade terrível. E por mais que o jovem Jacques Schwartz realizasse as tarefas, o algoz surrava-o. Até um dia que, tomado pelas fúrias, amarrou o jovem a um poste, surrou, sem o matar. Cortou-lhe as pernas, cortou-lhe o dorso, deixou-o ao relento na noite de frio. E no dia seguinte, que o jovem estava febril, já em delírio de morte, ele se acercou de rélio e, tomado de um ódio selvagem, começou a bater no rapaz, quando de repente o rapaz interessou-se entre cordas e sangue e deu um grito, mas deu um grito que repercutiu na alma atormentada do homem: Ir lib dir. Então o homem parou e ele disse outra vez: Ir lib dir. Eu o amo. Eu o amo. O selvagem parou, deteve-se, desamarrou, retirou dali a morte, levou-o para a sala da sua administração, pensou-lhe as feridas, chamou o médico, ajudou, e quando o jovem, largamente no tempo, recuperou a lucidez, o algoz lhe perguntou: como pudeste?
naquele momento terrível que te queria matar, como pudesse dizer, eu te amo. O jovem relançou o olhar e disse, eu já estava morrendo. A morte já me tomara conta do corpo, eu não sentia nada. Na alucinação que me veio na mente, eu vi 2 mãos chagadas, vi um peito varado, e um rosto sorrindo me disse, vem, eu sou Jesus. Então eu disse, eu amo, Senhor, eu amo. E o monstro comoveu-se e lhe disse, ensina-me então a amá-lo também. A partir daquele dia, ele abandonou a direção do campo, pediu às autoridades para ir para o front. Não desejava mais ser algoz de vidas, porque Jesus havia lhe entrado no coração. Esta é a mensagem que o Espiritismo vem trazer. Porque somente o amor pode educar. A pedagogia oferece os meios, a metodologia, a técnica, a psicologia, as explicações, mas só o amor educa. E este amor é Cristo de braços abertos. No dia em que se inaugura esta escola dedicada à beneficência e à caridade, na qual nos iremos educar, porque não foi por acaso que se escolheu o nome de escola. Jesus fez do altar da natureza a sua cátedra, Allan Kardec da escola o seu templo, e nós desse templo faremos a escola do amor, para atender a humanidade em desalinho, a beneficência, que é o grande passo do humanitarismo, e a caridade, que é o passo mais elevado do amor. Examinando esta casa, desde o momento em que cheguei e a vi deslumbrante, ocorreu-me reflexionar que a humanidade sempre teve casas muito bonitas, muito fortes e bem construídas. O santuário de Diana em Éfeso foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos de Semíramis, o farol de Alexandria, o colosso de Rhodes, o templo de Mausollo, todos eles foram considerados maravilhas do mundo que o tempo destruiu. Hoje, do santuário de Mausollo não existe nada. Da imensa estátua de Rhodes, que ficava no porto, encontraram-se peças carcomidas no fundo do mar. Dos jardins suspensos de Semíramis na Babilônia, somente restam pedras calcinadas. Do santuário de Diana em Éfeso, algumas colunas jônias, dórias e coríntias arrebentadas. Mas da manjedoura, que ninguém sabe onde foi, embora a tradição haja encontrado lugar, daquela manjedoura simples, em uma noite vernosa de céu salpicada de estrelas, apareceu um sol para que a terra nunca mais tivesse trevas. Então, olhando a construção de pedras, eu pedi a Deus para que os companheiros que aqui vão morejar encham-na de amor. A construção é bela, é forte, é nobre, mas o tempo a consumirá, hoje ou um dia no infinito das horas. Mas o que se fizer aqui dentro, as lágrimas que forem enxugadas, o suor que for diminuído, as consolações que forem esparzidas, as vidas que forem libertadas do mal, as esperanças que aqui estiverem enflorescidas, mesmo quando o tempo faça ruir as pedras, elas ficarão como jardim de bênçãos, a dizer que um dia um grupo de estoicos, de mulheres e homens corajosos,
passaram por aqui semeando Jesus, como os conquistadores romanos que estiveram em Conímbrica, que deixaram suas marcas de pedras. Nós deixaremos as marcas de luz. Para concluir, um homem estava a morrer e tinha 2 filhos gêmeos, mas não sabia dentre eles a qual entregaria a administração geral dos bens, embora os fosse dividir equanimemente. Chamou-os aos 2 ao leito de agonia e disse-lhes: temos em nossa casa 2 quartos com as mesmas medidas. Gostaria de saber de vós outros qual aquele que é mais sábio, mais prudente e mais econômico. Peço-vos, meus filhos, que procureis encher os 2 quartos de tal forma que não haja espaço para mais nada. E aquele que o mais encher de uma forma mais econômica, eu nomearei o testamenteiro dos meus bens. E deu-lhes o prazo de 1 semana. Os 2 afanosamente começaram a repletar o quarto, até que no dia e hora aprazados, acercaram-se do pai, e agora, já cambaleante, disseram: papai, vinde ver os nossos quartos. Havia uma escada que levava ao teto do quarto lateral direito, e o ancião, com muita dificuldade, foi levado até ali. E o filho retirou uma telha e disse: veja, papai, eu enchi o quarto de feno, acamei-o, fui colocando a erva, e vede que não cabe mais um molho de capim, está repleto, e vede, com feno. Gastei uma ninharia quase nada, amigos deram-me, porque depois vou devolver aos seus animais, paguei apenas o transporte para trazê-lo. E o pai lhe disse: tu és um filho econômico, tu és um bom administrador. E o outro disse: agora vim de ver o meu quarto, papai. Levou ao quarto da esquerda, abriu a porta e saiu um jato de luz. E ele disse: vede, papai, eu acendi uma lâmpada no quarto e enchia de claridade, não há sequer uma nesga de treva. E o pai lhe disse: além de econômico, tu és sábio. Enquanto ele encheu o quarto de trevas, tu encheste de luz. Nós poderemos aqui realizar a experiência desse pai, enchendo esta escola de beneficência e caridade com a luz do amor, ou com a treva da nossa indiferença, da nossa ignorância, da nossa presunção, dos nossos despautérios, dos nossos egos que se comprazem em discrepar. A obra está, Jesus abençoa, porque ela está neste momento cheia de luz, mas o futuro é vosso. Enriquecei-a de amor, em nome daquele que é o amor não amado de todas as criaturas, e desse eminente mestre, Allan Kardec, que nos deu a ciência de observação, a filosofia de esclarecimento e a religião iluminativa de liberdade. E por certo, repetindo Licurgo, concluireis que todos necessitamos educar as más paixões com a misericórdia da fé, que será naturalmente o instrumento para aplacar a lebre doce e o cão selvagem que está dentro de nós, no grande panteão da vida, que são as nossas relações. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção.
nos dois planos de vida, sentimos grande júbilo e alegria. E vamos dar novamente lugar à música, com os nossos espíritos iluminados por esta palestra edificante. E ficamos a compreender que nem só de pão vive o homem, mas de toda esta luz, de todo este conhecimento que liberta. Vamos dar lugar à música em forma de oração e prece a Jesus, o nosso amado Mestre e incondicional amigo de todas as horas, como nos disse nosso irmão, amigo, Ivaldo Pereira Franco. Música que refrigera as nossas almas e o nosso corpo é o grande beneficiado. O primeiro tema, dois temas que vamos ouvir, é Morgen, de Richard Strauss. O segundo tema, vamos ouvir em forma de prece a Deus, é a Ave Maria, de Gounod, Charles Gounod, interpretado pelo professor João Carlos Soares e pelo professor André Luís Oliveira, em piano. Vamos ouvir música para terminar com a chave de ouro esta palestra deste dia memorável. Muito obrigado.
Meus amigos, só para dizer que terminamos esta inauguração. Divaldo ainda vai ficar connosco mais uns minutos para quem quiser, seja autografado os livros que ele tem aqui, portanto, ele vai estar connosco. Também agora aproveito para dizer que amanhã no Hotel Ipanema Park vamos ter um seminário e Divaldo Franco ainda vai continuar connosco, segunda-feira em Bragança, terça em Coimbra, quarta em Lisboa, quinta em Lisboa, sexta no Algarve. Portanto, ainda vamos ter a oportunidade de ouvir o nosso querido amigo, sempre ao dispor da Federação Espírita Portuguesa. E em nome da Federação Espírita Portuguesa, como tesoureiro dela mesmo, queremos agradecer à Escola de Beneficência a oportunidade que nos deu de estarmos aqui presentes. Bem-ajam. Fazendo parte integrante também desta escola, esta escola fica ao vosso dispor para dinamizá-la constantemente. Obrigado pela vossa presença e em nome do nosso querido João Xavier, ele vos abraça a todos encarecidamente, porque infelizmente não posso estar aqui cá devido a um problema da doença. Muito obrigado pela vossa presença.